Bom, pessoal, muito boa tarde, em breve, boa noite. Hoje, quinta-feira, não tem live, mas tem a gente respondendo as perguntas que vocês mandaram para a gente no Instagram. Agradeço bastante a participação de vocês, inclusive a gente recebeu bastante pergunta. Eu separei a maioria delas aqui, tinha algumas que falavam sobre tratamentos alternativos para cabelo e barba, que aí, por exemplo, eu não tenho nada a ver com isso. Mas principalmente as que falavam sobre futebol e o nosso meio aqui eu separei. E algumas agrupadas, claro que foram muitas perguntas sobre alguns temas repetidos, mas você já sabe mais ou menos como é que funciona. Inscreva-se aqui no nosso canal, deixe o like. Não posso deixar de mencionar o patrocínio ao nosso canal da Rivalo, que também é a grande patrocinadora do futebol paulista em 2026. Bom, vamos ao trabalho. O tema mais quente, imagino eu, e mais preponderante nas perguntas foi sobre SAF e sobre 15 de Piracicaba. Vamos lá, Enigma 4361 e 15 stickers. E agora o 15 sem SAF. A segunda pergunta que eu vou ler é justamente sobre SAF também, mas quanto ao 15 em específico, cara, que bom que foi antes de assinar, não? Que bom que foi antes de assinar o contrato, que bom que foi antes de dar efetivamente o controle do futebol para os novos donos, efetivamente. Só um contexto, a SAF que estava praticamente acertada com o 15 que tinha, inclusive o Luiz Fabiano, ex-atacante da última da Copa do Mundo de 2010, entre os acionistas, não foi para frente. 15 soltou um comunicado oficial ontem, curiosamente 1º de abril, mas era verdade. Não foi para frente, não atendeu aí algumas especificações do acordo, e o 15 agora vai buscar novas propostas, novos interessados, e assim, se algo que começou mal tende a terminar mal, tende a ter um processo ruim. Então, eu não acho que isso seja uma má notícia para o 15, não. Eu acho que isso acho que o 15 pode ter se livrado de uma nessa aí, na verdade. Que bom que foi antes da transferência de controle do futebol total para os novos acionistas, e o 15 agora, quem sabe não encontra alguém que dá mais liga para comandar o futebol quinzista, que tem muitos interessados, haja visto o número de perguntas sobre isso. Vamos lá. O João G _FDN. O que é mais preocupante? SAFs de aventureiros ou diretoria de abnegados? Nossa, o vocabulário rebuscado. Para mim é muito fácil. Para mim, SAF de aventureiros é pior. Porque uma vez vendido, né, a não ser que você tenha um contrato que amarre uma recompra, que amarre um encerramento, de fato, uma rescisão unilateral, normalmente, uma vez vendido, não tem mais volta. E eu prefiro muito mais que haja a possibilidade de uma transferência de controle, de retirada de uma diretoria mal intencionada, incompetente, o cenário que for, do que um clube que tem um dono incompetente, digamos assim, sabe? Como é que você vai demover um cara que é dono daquele clube, daquele futebol? Por mais que haja pressão da torcida, aí a gente já tem um negócio, né? Uma empresa de fato envolvida, e tratando um clube como uma empresa, a empresa não vai abrir mão de um negócio que teoricamente é feito para dar lucro à boa vontade, né? Então, nossa, 1000 vezes. Entre uma SAF de aventureiros e uma diretoria ruim, eu prefiro a diretoria ruim, porque pelo menos ela pode ser trocada. Mais questões aqui sobre o São José, o pessoal mandou bastante também, e eu tô, inclusive, abismado com o alarmismo lá em São José dos Campos. O J Novaes 97 pergunta se acabou o gás do Real Madrid do Vale e se o São José vai pipocar de novo. E o Otávio Carvalho, o jogo do São José contra a Ferroviária foi um jogo atípico ou mostra a realidade do time até aqui? Bom, vamos em partes. Acabou o gás do São José? Acho que não sei. Isso é o próximo jogo que vai dizer, porque é a primeira vez em semanas, em meses praticamente, que o São José não enfrenta uma adversidade como essa. E até por isso eu já emendo na segunda pergunta. O jogo do São José contra a Ferroviária foi um jogo atípico ou mostra a realidade? Cara, para mim foi um jogo muito atípico. Se a gente olhar o gol do São José, a gente vai ver muita bolinha verdinha em sequência e pouquíssimas vermelhas, né? O São José ficou 10 jogos sem perder, e a maior sequência de jogos sem vitória na temporada é 3. Né? Até mesmo no pior momento com o Marcelo Marelli, o São José não ficou mais de 3 jogos sem vencer. Pode igualar essa sequência contra o Juventus na próxima rodada, algo que
se for com uma derrota, atrapalha bastante a ambição do São José de classificar, mas é um jogo atípico, o São José não tinha perdido nenhum jogo até agora por mais de um gol de vantagem, se não me engano. Então é um jogo muito atípico, e como a gente falou na última live da segunda-feira, é um presente, entre aspas, desse regulamento para os times que uma derrota de 4-1 não seja praticamente eliminatória na segunda fase da 2, como era em anos anteriores. Se fosse mata-mata, como é na 3 e na 4, esse 4-1 da Ferroviária contra a Ferroviária seria um resultado eliminatório em qualquer confronto praticamente. O 15 teria que fazer uma goleada no jogo de volta, por exemplo. E se o São José vai pipocar de novo, cara, eu acho que pipocar não é o termo. Pipocar para mim é quando um favorito, muito favorito, não alcança o seu objetivo, e o São José não é muito favorito. Se é que o São José é favorito. Eu acho que num cenário em que o Água Santa complica muito a sua classificação, sendo ele o líder da primeira fase, eu acho que a gente não tem um grande favorito. Eu acho que ninguém pode ser, talvez tirando o Água Santa sendo muito, pegando muito no pé, acho que ninguém consegue ser considerado uma pipocada. Se o São José for eliminado, absolutamente não será uma pipocada, porque para isso, para mim, um time tem que ser acima dos outros, um time tem que ser muito favorito, sabe? Pipocada para mim, a Itália ficar fora da Copa do Mundo contra uma Bósnia. Isso é uma pipocada. Se o São José for eliminado na segunda fase, absolutamente não é uma pipocada, porque o São José não é a Itália, bom, graças a Deus, e os adversários não são uma Bósnia, por exemplo. Que mais? Muitas perguntas aqui, e aqui eu destaco Felipe Campos e Gabriel Zupo, que foram os primeiros. Quais times vocês acham que sobe para 1? E o Renan Zafalon e o Pedro Casarim perguntando especificamente sobre Votuporanguense. Se a gente acha que Votuporanguense tem condições de subir para 1, tem totais condições de subir para 1. Se a gente for fazer o recorte do último mês, o Votuporanguense é o melhor time dessa 2 do último mês. Desde que levou 5 do 15, é um time muito difícil de perder pontos. E como a gente costuma falar nos programas, normalmente, claro que eles podem coincidir, mas normalmente não sobem para 1 ou para 2 ou para 3 os melhores times do campeonato, mas os melhores times do mês da fase final. Então, vão subir não necessariamente os 2 melhores times do campeonato, do Paulistão A2, vão subir os 2 melhores times do Paulistão A2 em abril. E o Votuporanguense, em março, foi o melhor time da 2. Temos 2 rodadas de segunda fase ainda em abril e depois as 2 semifinais. Os 2 melhores times de abril vão subir, e se o Votuporanguense mantiver a toada, ele tem condições totais de subir. Nesse momento o confronto seria no outro grupo com a Ferroviária, que é um confronto danado, é um confronto difícil, mas qualquer adversário do outro lado seria. Se não fosse a Ferroviária, seria ou o São José ou o Juventus. Nenhum dos dois é um confronto fácil, absolutamente. Mas em bola jogada, o Votuporanguense é o melhor time das últimas semanas da 2. Se transferir isso para o mês de abril, o Votuporanguense tem totais condições de subir, e a torcida está bastante ansiosa por isso, haja vista o tanto de perguntas que a gente recebeu disso. Vamos lá, o Vini Sena, ele pergunta: qual é a melhor torcida do nosso mundo do interior? Ou seja, fora da 1, no interior. Bom, se a gente for ser técnico, a melhor torcida é sempre a de que está ganhando, né? Porque no interior, principalmente no interior, é um negócio que a gente pode ver muito, mas isso se aplica também aos times que não são no interior. As torcidas gostam de time que está ganhando, né? As torcidas gostam de vencer. E as torcidas gostam de jogo decisivo. É só a gente olhar. Segunda fase de A2, tem um time que deu 1.500 pessoas de média na primeira fase. Na segunda fase da 2, essa média vai subindo gradualmente até chegar nos 2.500. Na semifinal, o jogo do acesso, vai ter 8.000 pessoas, vai ter 7.000 pessoas, 10.000, quem sabe, dependendo do tamanho do estádio, claro. Então, no fundo, a torcida gosta de ganhar. E se eu fosse pegar uma torcida, eu vou pegar 2 torcidas, para mim. E isso é a opinião do Henrico. O pessoal, o Lorenzo e o Nicola, eles podem ter outra opinião absolutamente. A do Henrico, eu apontaria a do 15 de Piracicaba e eu apontaria a do São José, mas cada uma com a sua particularidade. A do Santo André é uma torcida muito inflamável. O alto é muito alto, o baixo é muito baixo. Haja vista perguntas perguntando, obviamente, mas perguntas questionando
se acabou o gás do São José, se o 4-1 para a Ferroviária é a realidade do time. Então, e a do 15 é uma torcida que ela é um pouco mais constante, mas em termos de presença ela também gosta muito de uma segunda fase. Ela também gosta muito de um jogo decisivo e pouco de uma primeira fase de Copa Paulista, por exemplo. Mas para mim do interior são essas duas, das que a gente tem, claro, fora da primeira divisão atualmente, e outras que a gente poderia destacar, claro, assim, sempre fazendo recorte num dia bom. Num dia bom é muito difícil jogar em Eurico Mursa, a torcida da Briosa. Em um dia bom é muito boa. É muito difícil num dia, de novo fazendo recorte do dia bom, jogar em Araçatuba, por exemplo. Tem muitos times no interior que num dia bom, com milhares de pessoas no estádio, é um caldeirão. Mas tem muitos times também que num dia ruim custam botar 1.000 pessoas no estádio, custam botar às vezes 2.000 pessoas no estádio, e aí o campo vira uma espécie de geladeira. Paulo Lourenço, se ele não vai perguntar, quem vai? Porque para quem não conhece meu pai. Caso o Juventus suba para 1, olha aí, onde mandará seus jogos? Zero informação, 100% chute com relação à última vez que jogou a 1, eu acredito que em São José. Ou São José, ó. Eu acredito que em Santo André, no Bruno José Daniel. É onde mandava muito dos seus jogos nas últimas vezes que esteve na 2. Mas há de se lembrar, isso faz 20 anos. Faz mais ou menos 20 anos. Eu não lembro exatamente a última edição que o Juventus jogou de A1, mas faz por volta de 20 anos. Então pode ser que tenha mudado, mas nas últimas vezes foi em Santo André. Torcida Sangue Azul e o Doug Nogueira, eles perguntam sobre o São Caetano, que está voando na 4. Torcida Sangue Azul pergunta: vocês esperavam esse desempenho do São Caetano na primeira fase? Não. O que vocês preveem no mata-mata? Bom, de novo, vai subir na A4 o melhor time de abril da A4, não necessariamente o melhor time do campeonato. E a disputa entre o melhor time da A4 está entre Inter de Bebedouro e São Caetano, sobretudo pelo momento recente do São Caetano, que teve uma sequência excepcional de vitórias. Eu espero que esse São Caetano consiga traduzir esse desempenho na primeira fase, digamos ali no retorno da primeira fase no mata-mata, porque inevitavelmente gerou-se uma expectativa com relação ao São Caetano. São Caetano que eu acho que dá para dizer que na A4 é o time que mais gera expectativa pelo fato de que 22 anos atrás o São Caetano disputava uma final de Libertadores, se não me engano. É 22 anos. Mas o São Caetano a gente já viu fazer boas campanhas no Campeonato Brasileiro Série A. A gente viu ser vice-campeão da Libertadores e a gente acostumou a ver na 1. E o São Caetano está 4 divisões para baixo da 1 hoje, 3 divisões para baixo da 1, na verdade. Então é um time que gera muita expectativa por si só e a sequência gerou mais ainda. Então eu espero que o São Caetano consiga traduzir essa boa fase na segunda fase, no mata-mata. Porque talvez seja o time que mais... um não acesso talvez seja mais decepcionante para a própria torcida e para quem acompanha o campeonato olhando de fora, sabe? Eu faço aquele recorte às vezes na live do torcedor que nunca não viu um jogo da 4 esse ano. Ele vai olhar a tabela de classificação, ele vai olhar os times que compõem a 4 e vai falar: pô, o São Caetano tem que subir. E eu acho que isso acaba refletindo. Eu acho que se o São Caetano não subir vai ser uma decepção grande para a pessoa que acompanha o futebol por cima, que acompanha uma 4 por cima, que, vamos falar, é 98% do fã de futebol. Né? Se para acompanhar uma 2 já é difícil, imagine 2 divisões para baixo na 4. Hidratada na garganta. Vamos lá. O F. Martinelli, favoritos ao acesso na 4? Pô, eu meio que já passei por isso na resposta anterior, mas para mim, de novo, o Henrico, não necessariamente o Escanteio, não necessariamente meus amigos Nicola Lorenzo acham a mesma coisa. Para mim, não foge de Inter de Bebedouro e São Caetano os favoritos. Não estou falando que os dois vão subir, mas pelo menos para mim são os favoritos pelo que fizeram nessa primeira fase. São Caetano mais na reta final, né, mais a partir da sexta rodada, e Inter de Bebedouro praticamente o campeonato inteiro, exceto uma pequena derrapada ali no meio. O Leandro Augusto S. pergunta da parte de baixo da tabela, se o Nacional escapa do rebaixamento na 4. A gente passou por isso na live de segunda-feira,
mas o Nacional tem uma tarefa por si só muito difícil, que é receber a líder Inter de Bebedouro em casa, obviamente, receber em casa, pela última rodada. A Inter já está classificada, já está garantida com o mando de campo para a segunda fase, etc, etc, mas é o líder do campeonato. E o Nacional tem 2 vitórias em 14 rodadas. Claro que muitas dessas rodadas foram naquela uma fase muito prolongada que pode custar ao Nacional a permanência na 4. Mas a permanência do Nacional começa com pontuar contra a Inter de Bebedouro, o que por si só já é um desafio muito grande. Enquanto isso, o adversário contra o rebaixamento, Colorado Caieiras, que tem 1 ponto a mais, mas uma vitória a menos, o Colorado recebe o Penapolense, outro time que faz uma viagem longa, outro time que está muito bem na tabela, já bem classificado, é o 3º colocado. Um empate e uma derrota do Colorado, por exemplo, livram o Nacional. Resultados iguais, o Colorado está livre do rebaixamento e o Nacional cai para a Bzinha. Eu acho que, pelo que os times produziram ao longo do campeonato, a maior probabilidade é que os dois percam esses jogos e por isso o Nacional seja rebaixado. Mas a gente viu na última rodada da A2, por exemplo, os 3 times brigando para não cair e empatando com 3 times já classificados lá na parte de cima. E acabou que a disputa contra o rebaixamento ficou da mesma forma que começou a rodada. Grêmio, Prudente, Monte Azul e Linense empatando. Se não me engano, os 3 empataram. Mas eu tô achando que é um cenário meio difícil para o Nacional. Acho que se alguém tem força para empatar com um time mais favorito assim, é o próprio Nacional. Apesar de o Colorado vir de um 0x0 contra o Tanabi, que está disputando ali ainda com chance da última classificação. Não, está eliminado o Tanabi, o empate eliminou o Tanabi. Mas eu ainda acho muito difícil. Eu acho difícil pontuarem, eu acho difícil que... Mas também temos que ver que time a Inter de Bebedouro vai levar para São Paulo e que time o Penapolense vai levar para Caieiras. Tem essa questão também. Nacional pode não ser rebaixado, absolutamente pode não ser rebaixado, mas para isso precisa pontuar contra o melhor time do campeonato ou no máximo segundo. Tarefinha difícil. Resenha da bola interior. Marília vai se classificar? Marília que precisa devolver a vitória por 2x0 contra o São Bernardo, que sofreu no jogo de ida. Eu não sei, viu? Eu não sei. O São Bernardo enfrentou o Marília 2 vezes nessa 3 do Paulistão e foi melhor nas 2. Então é um cenário difícil para o Marília. O Marília mostrou ao longo da primeira fase inteira que tem condições de vencer praticamente qualquer time num dia bom. Mas o Marília teve um dia ruim contra o São Bernardo e o Marília não pode se dar o luxo de ter outro dia ruim, porque senão o Marília vai ficar pelas quartas de final. O Marília tem que ter um dia bom contra o São Bernardo. Eu acho que o Marília tem condição de fazer 2x0 no São Bernardo num dia bom, mas o São Bernardo já conseguiu. O Marília teve poucos dias ruins nessa 3 e 2 deles foram contra o São Bernardo. Então eu acho que o Marília tem condição de passar. Mas por ser uma vantagem de 2 gols, talvez eu coloquei uns 60-40 para o São Bernardo. Mas tem condição de passar sim. E o Resenha da Bola Interior também pergunta, e essa fase do Rio Preto, hein? Olha, se for pela lógica de que vai subir na 3 o melhor time de abril e não necessariamente o melhor time de todo o campeonato, cara, vai subir Rio Preto e mais um. Porque o Rio Preto é o melhor time da 3 nessa reta final. A única derrota do Rio Preto, a última derrota do Rio Preto nessa reta final de A3 foi Eurico Mursa em casa, fora de casa, Portuguesa Santista e Eurico Mursa por, se não me engano, 1x0, um gol de diferença. Eu tô achando que vai ser muito difícil tirar esse acesso do Rio Preto por bola jogada e por resultados, sabe? O Rio Preto é o time que tem a tarefa mais fácil do jogo de volta das quartas de final. É só não perder de 3 em casa. Teoricamente o Rio Preto tá com aquele pé e meio na semifinal. E pela lógica de subir o melhor time do mês, né, o melhor time daquele espacinho de tempo, eu tô achando que o Rio Preto tem... talvez seja hoje o time com uma porcentagem maior de chance de acesso, viu? Quem diria? Não imaginei que em abril a gente estaria colocando, por exemplo, o Rio Preto à frente do Marília. Não imaginei que o Marília chegaria à volta das quartas com uma chance menor do que a do seu próprio adversário de classificar, mas é esse o cenário em que estamos. Jojo Marcelo. Primavera, tem chance de vir forte na Copa Paulista, apesar das saídas recentes? Olha, eu espero que sim, viu? Eu espero que sim, porque é uma Copa Paulista que
eu tô achando que ela vai ser um pouco abreviada, digamos assim. Eu tô achando que ela vai ser um pouco resumida, enxuta. A gente já teve, por exemplo, o Rio Branco anunciando que dificilmente joga a Copa Paulista. O Rio Branco jogou ano passado, jogou não, entrou em campo ano passado, fez uma campanha ruim. Já é um time que oficialmente não vai jogar, eu imagino que outros vão acompanhá-lo. E eu tô achando que essa vai ser uma Copa de poucos times, porém de um nível bom. Sabe, com poucos times, mas os que entram dispostos a investir, dispostos a buscarem um título e uma vaga no cenário nacional. Muitos times aqui do interior do nosso meio não jogam uma competição nacional há muitos anos. Eu acho que o Primavera tem condições, e mais do que condições, o Primavera defende o vice-campeonato da Copa Paulista, e o Primavera, com poucos, digamos assim, em número, poucos adversários, eu acho que o Primavera tem tudo para ser uma força. Dos que a gente projeta por movimentação de mercado, por contratos já firmados, a gente acha que o Primavera tem tudo para ser um dos bons candidatos dessa Copa Paulista, junto ali com o São José, que todo ano entra bem na Copa Paulista, ou pelo menos investindo para isso, mesmo que não chegue longe. O Juventus tem contrato com praticamente o elenco inteiro para a Copa Paulista. Claro que eu acredito que, principalmente se o Juventus for para uma semifinal, acabar subindo, muitos desses jogadores não vão jogar a Copa Paulista, porque eles têm um mercado, devem ter um mercado muito amplo numa Série C, numa Série D de brasileira, quem sabe até Série B para alguns nomes. O 15, a depender do que acontecer na Série D, mas o time já estará montado para a Série D, e o elenco do 15 é um elenco grande, então eu acho que consegue encarar duas competições de forma simultânea. O Água Santa a mesma coisa. Eu acho que vai ser de novo uma Copa Paulista de poucos times em número, mas ao mesmo tempo muitos candidatos. Eu acho que quem entrar vai entrar bem. Eu acho que vai ter poucos times a passeio. Eu acho que cada vez mais os times estão meio reticentes em usar a Copa Paulista como um mero preenchimento de agenda, sabe? A Copa Paulista, ou ela tem que ser uma forma para você buscar o calendário nacional, buscar o cenário nacional, ou para você pelo menos fazer um laboratório decente e tirar 3, 4 camaradas para jogar uma 2, 8, 10 para jogar uma 3, e eventualmente um time de A4 encaminhado, que o nível do campeonato é abaixo de uma 2, então não dá para usar muito laboratório para os times de A2, mas para baixo eu acredito que dê. Acho que esse é o cenário que a gente vai ter nessa Copa Paulista, e eu espero um Primavera entre os fortes concorrentes, mesmo com algumas saídas, Caiçara no 15, etc. Eu acho que o Primavera tem que ir para a Copa Paulista, se não para ser campeão, porque não dá para contar com isso, mas para chegar longe. Última pergunta que a gente separou, hein? O Juan Carvajal, que é membro do nosso canal. Quem não for membro, estiver assistindo aqui, inscreva-se aqui no nosso grupo de membros, rapaziada. R$5 mensais. Você tem acesso a um grupo com a gente e você tem acesso a vídeos como esse com alguma antecedência. Os membros vão ver antes. Juan Carvajal pergunta: o que esperar do futebol na cidade de Paulínia? Olha só, eu não esperava receber essa pergunta na caixinha, não, mas é uma pergunta interessante. Contexto: o Pauliniense e o Paulínia Universitário vão disputar o Paulista Segunda Divisão desse ano, a Popular Bzinha. Dois times que, creio eu, que tem uma boa inclinação a formar jogadores. O próprio Paulínia Universitário, na bio dele, do Instagram, diz: é um clube focado em formação de atletas. E o Paulinense é o atual campeão sub-20 Série B do Campeonato Paulista. Então, contar assim, eu tenho esperança, tenho expectativa de que o futebol em Paulínia vingue. Paulínia é uma cidade grande, não é uma cidade pequena, é uma cidade grande, e não tem futebol profissional há algum tempo, e que está numa região que, se a gente for fazer um círculo aí no mapinha do estado de São Paulo, ela tem muitos times importantes aqui no interior, muitos times de massa, muitos times com bons resultados recentes. Ali aquele pedaço entre Campinas, Limeira, Piracicaba, onde está Paulínia, a própria Jundiaí, é um pedaço de bastante futebol. E se a gente for fazer por concentração populacional, talvez seja o principal centro de futebol do interior de São Paulo. Só perdendo para a capital em número em volume de conquistas, de resultados, porque por população, São Paulo teria muito menos times por população do que aquele pedaço do interior. Tenho expectativa, eu não acho, e aqui uma opinião pessoal, eu sinceramente não acho que existe um cenário em que Paulínia tenha dois times que vinguem, digamos assim.
E eu digo como resultado do futebol profissional, sabe? Claro que os dois podem ser ótimos clubes formadores ao mesmo tempo, nada impede, mas eu não vejo Paulínia com dois times fortes numa 3, por exemplo, numa 2. Eu acho que um pode chegar. 2 eu tenho minhas dúvidas. É difícil ter uma cidade no interior que sustente dois times em um nível alto, assim, né? Rio Claro tem dois times nesse nível, e mais Campinas, claro, mas Campinas é outro patamar de cidade do que Paulínia, por exemplo. Eu acho difícil que Paulínia tenha dois times acima de uma Bzinha, sabe? Eu acho que um deles pode subir bem, dependendo do investimento, a gente vê cidades muito menores com times na 2, na 3. Eu gosto, eu acho que quanto mais espalhado a gente tem o futebol no interior, melhor. Eu acho que tem muitas cidades que têm um futebol adormecido, né? Por exemplo, a gente não tem nenhum time profissional hoje, se não me engano, nenhum time profissional na cidade, na região de Registro, que é uma região muito grande no estado, embora não seja muito densamente populada, é uma região muito grande geograficamente falando. Quanto mais cidades a gente tiver com time profissional, para mim, melhor. Eu torço muito pelos dois, eu torço para que a cidade consiga ali um acesso, consiga, de novo, acho que não, 2 acessos na Bzinha, eu acho que não vão ser os dois da mesma cidade, mas tomara que um deles consiga, pelo menos consigam fazer um bom trabalho na formação também. A gente vê que o clube formador tem um trabalho um pouquinho mais árduo, né? O Desportivo Brasil teve um trabalho muito bom, mas acabou de ser rebaixado na A3, então não é necessariamente uma receita de bolo. Em compensação, a gente vê um time como o Ibrachina, que tem um bom trabalho de revelação de jogadores, mas em momento algum, pelo menos não que eu tenha visto, faz alguma menção em entrar em competições profissionais. Então, vamos ver. Eu tenho expectativa, espero que dê certo, e dando certo, quem sabe outras cidades não voltam a ter futebol profissional. Tem muita cidade aí no nosso interior que merece futebol profissional e não tem há muitos anos. Bom, rapaziada, essa foi a nossa última pergunta. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui até o final. Quem ficou até o final já é inscrito, então não precisa nem falar, inscreve, deixa o like, etc. Essa altura vocês todos já deram. Então, um ótimo fim de semana a todos, um bom feriado. Segunda-feira estamos de volta. E obrigado pela participação de quem participou. De novo, obrigado pela participação de quem nos mandou perguntas no Instagram. Pessoal, até a próxima.